Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos na Quaresma, momento de autoavaliação sobre a nossa vida. No texto da pregação de hoje, vemos que Deus, em seu grande amor e infinita graça, nos criou e nos colocou no seu jardim, para dele cuidar, dando-nos todas as condições para termos uma vida digna, se obedecermos a Ele em tudo o que fazemos, falamos e pensamos. O texto encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17 e capítulo 3, versículo 1 a 7, que eu passo a ler agora. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Deus nos colocou no seu jardim não para sermos apenas espectadores, mas cuidar e zelar por esse bem, a sua criação, da qual nós fazemos parte. E para sermos bons administradores e usufruir do bem que existe nesse jardim, Deus nos deu regras a serem seguidas. Ele disse para nós: vocês podem comer as frutas de qualquer árvore, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa fruta, dessa árvore, pois no dia em que vocês a comerem, certamente morrerão. O texto mostra a preocupação de Deus para conosco, porque Ele sabe que, se formos obedientes, se não formos obedientes a Ele, as consequências serão drásticas para nós, pois estaremos criando uma vida cheia de sofrimento, de insegurança e sem sentido. Por isso, Deus não quer que vivamos
conforme a nossa vontade, mas sim obedecer o que Ele nos diz, seguindo a sua palavra e os seus ensinamentos. Deus quer, meu amigo e minha amiga, que sejamos pessoas inocentes, sem vontade de fazer o mal. Deus quer que façamos apenas aquilo que promove o bem e a vida plena para todos. E Deus nos alerta para tomarmos cuidado com as nossas atitudes, porque Ele sabe que o mal existe e transforma uma mentira em verdade. O mal sabota com notícias falsas a vontade de Deus. Como podemos ler sobre o que a cobra, que é a personificação do mal, do maligno, falou. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Deus disse que não deveriam comer a fruta de uma árvore apenas, e não de todas. O mal, o diabo, para dar lugar à nossa satisfação, desejos e vontade, transforma uma mentira em verdade, colocando sob suspeita a palavra de Deus. Com uma afirmativa falsa, o mal sabota o bem e a verdade. Vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, afastando assim todo o respeito que a palavra de Deus quer de nós. O mal, ele desconstrói a ordem que Deus dá, alegando que Deus é mentiroso. Por quê? Porque Deus está escondendo uma verdade. E assim, semeando entre nós a desconfiança, a discórdia e um golpe contra Deus, o mal ataca o ponto fraco da humanidade, a arrogância de ter vida eterna, agir e ser como Deus, porque o mal sabe que a vontade em ser poderoso é mais forte do que ser um bom e fiel administrador do jardim de Deus. E ele faz isso falando a mesma palavra de Deus que nós falamos. Ele faz isso usando a mesma palavra que Deus usa, como para enganar, como nós podemos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 6, onde o diabo diz para Jesus: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. A vontade de querer ser como Deus induz pessoas a se afastarem da verdade e da vontade de Deus, assinando assim um termo de desobediência a Deus. E usando a palavra de forma maldosa, muitos judeus foram exterminados, muitas guerras chamadas de guerras santas foram realizadas em nome de Deus, muitas pessoas morreram em pandemias, muitos índios foram e continuam sendo massacrados, muitos negros foram escravizados, muita gente ainda sofre discriminação, muitas pessoas
continuam sendo enganadas e extorquidas. A mentira, caro amigo e amiga, muitas vezes é convincente. Adão e Eva, enganados, comeram da fruta da árvore proibida. E aconteceu justamente aquilo que Deus havia dito e não o que a cobra disse. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Aquilo que Deus não queria que acontecesse, aconteceu. A desconfiança entre os dois, Adão e Eva, e a quebra de confiança entre eles e Deus, a distância entre nós e Deus. Vemos que, quando trilhamos o caminho da nossa vontade, sem olhar para o que Deus diz, perdemos a luz da ternura, do sentimento de solidariedade, de misericórdia, de paz, o sentimento de servir o próximo com amor, o sentimento da harmonia para com a criação de Deus, da qual nós fazemos parte. Espalhamos a discórdia, o ódio e a vingança. Deus nos quer como seus obedientes administradores. Ele sabe que dentro de nós habita um Adão e uma Eva, que se deixam enganar com promessas que resolvem problemas do dia para a noite ou da noite para o dia. Ele sabe que o mal, com seus disfarces, quer nos seduzir a uma vida fácil e fantasiosa. Ele sabe que diante de promessas tentadoras, nós nos deixamos enganar. Por isso, Jesus Cristo continua por meio da pregação e dos seus ensinamentos a nos orientar e nos fortalecer diante das ameaças, ações e promessas do maligno. Jesus, com seu amor e graça, revelados na cruz e ressurreição, quer nos proteger e resgatar das mãos do maligno e nos dar uma vida verdadeira em obediência a Ele. E para não cairmos na tentação de nos deixarmos seduzir pelo mal, precisamos nos deixar envolver por Jesus Cristo, pela sua palavra, por seus ensinamentos, orando e vigiando sempre, para sermos bons administradores no jardim de Deus, do qual fazemos parte e que nos foi dado para termos uma vida digna, plena e justa. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Compartilhe com alguém, deixe o seu comentário, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva lá, Pastor Willi Topfer, e deixa lá também o seu comentário. E nós vamos nos ver no próximo domingo. Então, até lá.